A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus, o Deus que se inclina. No Salmo 113, verso 1 diz: Aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. O excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do montoro o necessitado, para sentar ao lado de príncipes, sim, com príncipes do seu povo. Sabe, filho, a beleza desse salmo exalta a Deus como o único Deus. Ninguém é semelhante a Ele. Ele é o Criador de todas as coisas. Formou a terra e tudo que nela há. Formou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. O seu trono está acima de tudo. Ele é a origem do universo. Ninguém pode abalar o trono de Deus. Ele é uma pessoa adorável, um Deus que fez todas as coisas segundo a sua própria vontade. Ele é superior a tudo que existe. Não existem impossíveis para Ele. Ele preenche a tudo e está em todos os lugares. E 3 vezes santo, por toda a santidade e eternidade, é adorado e louvado. Pensar em Deus está além da compreensão humana, mas Ele é tudo que a Bíblia diz que Ele é. Esse Deus digno de ser adorado é o Deus que se inclina. A palavra inclina se coloca em um lugar inferior. Ele se rebaixa até o seu nível para levantar você. Não importa o quão profundo seja. Que amor eterno, que amor bondoso, Ele encontrará você no seu nível. Mas Ele não espera que você se torne santo para revelar a sua santidade para você. Ele não espera que você olhe para os céus para que Ele se lembre de você. Ele vem ao seu encontro. Quem é semelhante a Ele? Ele habita num trono de glória e não exige adoração. Mas nós nos culpa pelos nossos pecados. Ele compreende quem somos, tão cheios de glória e poder e santidade. Mesmo assim, Ele se inclina. Para quê, pastor? Para levantar o que está desfalecido, que perdeu as forças para viver, para consolar o desiludido, que perdeu a esperança, para levantar do monte de lixo o necessitado, aquele que foi subjugado pelas circunstâncias da vida, para ajudar o ferido, o desprezado. Ele não apenas levanta o caído e o deixa à beira do caminho, não, Ele o coloca na mesa com os príncipes. Que Deus, que amor, que tremendo Ele é. Ele se inclina para encontrar e levantar você. Ele se inclina para colocar você na posição de príncipe. Davi experimentou isso. No Salmo 40, verso 1 diz: Esperei confiadamente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de tremendal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Davi entrou num poço de lama, desceu fundo. Davi desceu até o nível dele. Deus desceu até o nível dele. Assim Ele fará por você. Ele se inclina até o nível mais baixo em que possa encontrar você. Ele entra no poço de perdição atolado na lama. Mesmo que suje as suas mãos, Ele levantará você, colocará sobre uma rocha, um lugar firme, um lugar seguro,
Seu espírito se moverá em você a tal ponto de te dar uma música de louvor. Não importa em qual condição você se encontra, Deus está vindo para mudar a sua história, para iluminar o seu caminho. Ele está a caminho e colocará você na mesa dos nobres. Ele foi buscar a 100ª ovelha. Se você se desviar, ele buscará você. Ao encontrá-lo, ele se inclinará e colocar você sobre os seus ombros, trazendo para o lar, escrevendo a lei. Jesus de madrugada ensinava junto ao gasofilácio em João 8:20, o qual ficava no átrio das mulheres, em número 17, o qual era totalmente revestido de pedras. De repente, os judeus trazem uma mulher pega em adultério e a colocam de frente a frente com Jesus. Eles estavam com as pedras nas mãos para apedrejar a mulher. Querendo testar a Jesus, disseram: a lei manda apedrejar uma adúltera. O que você diz? Jesus não fala nada. O que fez Jesus? Ele se inclina. Em João capítulo 8, verso 6, isto dizia eles tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Jesus, inclinando, escrevia na terra. Como eu disse anteriormente, não era na terra, mas na pedra. Quando Deus escreveu a lei que condenava o adultério, ele fez com o seu dedo em umas tábuas de pedra. Aqui Jesus, Deus encarnado, reescreve a lei da graça nas pedras do templo, novamente com seu dedo. O que você acha que Jesus escrevia? Ele escrevia o perdão dos pecados. Ele escrevia o seu amor apaixonado pelas vidas. Ele escrevia uma história de acesso a Deus pelo seu sangue. Como se insistisse na pergunta, Jesus se levanta e diz: quem não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Quem era o único que poderia tirar uma pedra? Era Jesus. Os religiosos não podiam. Na lei estava escrito que tanto homem como mulher pegos em adultério deveriam ser apedrejados. Onde estava o homem? Por que não trouxeram também? A lei dizia, lá em Levítico 20:10, se o homem adulterar com uma mulher do seu próximo, será morto, o adúltero e a adúltera. Por que não trouxeram um homem? É provável que pertencia a um deles, porque eles mesmos eram adúlteros e, além do mais, hipócritas. Diziam que guardavam a lei, mas mentiam. Jesus veio para salvar e libertar o pedido. Jesus liberta a mulher das garras da condenação e da vergonha. Concede o seu amor e graça. Faz pouco tempo que um funkeiro famoso e rico, que estava em adultério, tentou se esconder da sua esposa e morreu ao cair de uma varanda. Não posso julgar a experiência dele com Deus, mas eu desejo ressaltar é que todos os homens e mulheres têm uma consciência, um padrão moral colocado por Deus dentro de cada um. Assim, quando adulteram, eles sabem que a consciência que estão errando e por causa disso vivem debaixo da condenação do diabo e da lei. Veja como Jesus fala com a mulher. João 8:11. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então ele disse: nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Que lindo, que amor, que graça. Se nós lermos considerando o sentido das palavras no original, nós teremos algo como assim: eu não te condeno. Persiste com esse pensamento e a partir de agora não peques mais. Quando Jesus não a condena, ele a libera das garras da condenação. E é exatamente isso que liberta alguém do poder do pecado. Quando alguém sabe que não é condenado, encontrou a libertação do pecado. Todo pecado introduz a condenação. A força do pecado está na condenação da lei. A graça liberta da condenação, consequentemente do pecado. Deus se inclinou em nossa humanidade. Lúcifer era um anjo de luz. Foi criado no esplendor da glória de Deus. Ele era o selo da perfeição, até que o seu orgulho o baniu dos céus, tornando em Satanás, o diabo. Ele manifestou 5 níveis de orgulho. Isaías 43:10 diz: tu dizias no teu coração, eu subirei ao alto, ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono no monte da congregação. Me assentarei nas extremidades do norte,
subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Observe, subirei ao céu, exaltarei o meu trono, me assentarei, subirei acima, serei semelhante ao Altíssimo. E Jesus, ele manifestou 5 níveis baixos de rebaixamento, ele se inclinou. Filipenses capítulo 2, verso 6. Pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança dos homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou e tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus não se julgou ser igual a Deus. A si mesmo se esvaziou, tornou-se em semelhança de homem. A si mesmo se humilhou e inclinou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Jesus veio até o nosso nível. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Aleluia! O amor de Oséias. Oséias significa salvação. E o nome de Jesus é o nome de Jesus em hebraico. Em torno de 750 anos antes de Cristo, o povo de Israel estava atolado no adultério espiritual, adorando outros deuses. Todas as áreas da sociedade estavam corrompidas. Os sacerdotes, os reis, as famílias, a educação, todas. Para que eles pudessem compreender o amor incondicional de Deus por eles, Deus manda o profeta Oséias se casar com uma prostituta chamada Gomer. Ele a tratou com amor e respeito, restaurando a sua identidade de mulher. E ela lhe deu 3 filhos. Porém, certo dia, ela voltou à sua vida antiga de prostituição, abandonando as cultas dos seus marido e filho. Então Deus ordena a Oséias que a procurasse e a trouxesse de volta. Ele a procurou e finalmente encontrou no mercado de escravos, amarrada a um trono, aguardando ser comprada. Imagine a cena. Ali estava ela, à mercê dos compradores, completamente nua, como era o costume de fazer as mulheres postas em leilões para se tornarem escravas. Os homens davam lances e Oséias, sem se preocupar com o valor, comprou, vestiu, levou de volta para o lar. Oséias continuou amando a sua esposa, sem o menor desejo de vingança, como se nada tivesse acontecido. Que quadro maravilhoso! Essa história retrata o verdadeiro amor de Deus por nós. A história deixa perceber que o amor de Oséias pela esposa foi uma enorme surpresa para ela, pois ela não conseguia acreditar que ele ainda pudesse amá-la. Creio que Gomer sentiu-se cheia de vergonha e culpa quando viu o marido fazendo lances para comprá-la num leilão de escravos. Depois de voltar para casa, certamente seus sentimentos de culpa e condenação produziram nela uma atitude suspeita, de hostilidade, aguardando o momento da vingança do marido. Mas à medida que os dias passavam, Gomer só recebia amor e aceitação por parte de Oséias. Sua hostilidade se transformou em amor e gratidão, e ela acabou escrava do marido por amor. Oséias é Jesus. Nós somos como Gomer. Deus se inclinou de sua soberania para vestir os trapos da nossa imundície naquela cruz. Deus se inclina, não importa a sua condição. Em Oséias capítulo 11, verso 4, Deus diz: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes o que comer. Na versão nova, com laços de amor e de carinho, eu os trouxe para perto de mim, e eu os segurei nos braços como quem pega uma criança no colo. Eu me inclinei e dei de comer. A profundidade do amor de Deus não pode ser alcançada. Ela é maior do que qualquer abismo do pecado. A palavra de Deus diz: nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisa no presente, nem no porvir, nem poderes, nem altura, ou profundidade, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Pai, eu oro por todas as pessoas que estão me ouvindo, que eles possam ter a revelação dessa palavra,
que nós temos um Deus que se inclina para nos ouvir, para nos alcançar, para nos abençoar. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Aleluia! Você foi abençoado com essa mensagem? Comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar para que mais pessoas conheçam a palavra de Deus e saibam que Deus se inclina para ouvir o seu clamor. Se você foi abençoado, deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix e você pode fazer uma oferta generosa, sempre crendo que tudo que você semear, você vai colher, não da mesma maneira, não da mesma forma, mas Deus vai multiplicar a sua semeadura. Faça uma semeadura e veja o milagre da colheita em nome de Jesus.